Olá, estou aqui para fazer a terceira questão da lista de revisão do capítulo 4. Vou passar aqui por enunciado já, porque ele é bem extenso. Então vamos lá. Analise o comportamento do registrador multifuncional abaixo e os sinais de dados têm 4 bits. Ok. Vários desenhos aqui de circuitos, então vamos olhando o enunciado para ver se ele já nos explica sobre tudo. O circuito à esquerda implementa uma FSM com uma entrada de 4 bits, uma entrada N de 4 bits. Seria esse circuito aqui, né? E esse daqui seria o diagrama da FSM. E uma saída UD de 1 bit. Então, inclusive, esse diagrama aqui ele é até um pouco melhor para a gente entender a FSM. Mas vamos lá. Todos os códigos não mostrados no diagrama de estados se referem à manutenção do estado atual. O que seria isso? Está falando aqui na FSM que quando eu estou no estado U e o meu N vale 1000, eu vou passar para o estado D. Mas imagina que não vale igual a zero. Qualquer valor que não é 1000, eu permaneço aqui, no estado U. Mesma coisa para o D. Qualquer valor que não é 0001, eu permaneço em D. Basicamente isso. E, pelo visto, a saída chama UD. Então, no estado U, o D é igual a zero no estado U. Já no estado D, o D é igual a 1. Basicamente isso. Ele chama um estado de U, outro estado de D, só que a variável, a saída, chama o D. Então isso dá uma confundida, mais ou menos, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, aqui, quando tiver no circuito a variável UD, o D é ou 0 ou 1, a depender desse estado, qual estado eu estou. Note que a saída UD é igual à codificação do estado, justamente. O multiplexador, o registrador e os somadores têm 4 bits em cada entrada e nas saídas. Então aqui, multiplexador. Então aqui o multiplexador tem 4 bits nessas entradas, tem 4 bits nessa saída. O registrador também tem 4 bits na entrada e na saída. E os somadores aqui também, na entrada e na saída. A única coisa que não tem 4 bits aqui é esse UD. Por quê? Porque o bit seletor do MUX, ele depende de quantas entradas aqui tem o MUX. Aqui o MUX tem 2, então ele só tem um bit seletor de 1 bit. Os dois números, calma, o valor inicial de n está mostrado, vamos ver. N inicial então é 0,0000, 4 zeros. Ok. Inclusive, já vou até copiar esse circuito aqui que talvez a gente faça mais análise sobre ele. Tá, o valor inicial de n está mostrado que é 0000. Vou até colocar aqui. Os dois números mostrados nas entradas de baixo dos somadores são fixos. Que são esses caras aqui, ó. Esses dois caras são fixos. O primeiro somador é 0001 e o outro é 1111. Partindo do estado de reset mostrado acima. Partindo do reset. Quando você parte do reset, você chega no estado U igual a zero. Então, o D vale zero no começo. Isso também é uma informação relevante. Partindo dessas duas condições, ou seja, n igual a 0000 e o D igual a zero, com a FSM no estado U,
A sequência em base 10, que vai ser mostrada no display, atualizada a cada ciclo de clock, é... O que está sendo mostrado no display? Ah, o display é isso daqui. Então, o que está sendo mostrado no display é o que está nesse fio aqui, ou seja, o valor de n. No início, ele está pedindo para usar a base 10, então ele colocou, já começou a sequência aqui com 0, que é o valor inicial de n. N vale 0000, tudo bem? E eu vou considerar aqui que esse 0000 não é complemento de 2, não. Vou considerar que são números sem sinal. Então aqui, o número 0000 é o 0 e o número 1111 é o 7, é o 15. Deixa eu ver se é 15 mesmo. 1, 2, 4, 8. 8 mais 4. É 15. Tudo bem. Então começou assim, com 0. Aí a gente tem que descobrir qual vai ser o próximo valor de n, sabendo que o de agora vale 0. Como a gente descobre isso, a gente tem que propagar o sinal aqui no circuito e descobrir qual vai ser o valor que está aqui nesse fio amarelo. Porque o fio amarelo é a entrada do meu registrador, vai ser o valor que vai ser armazenado nele no próximo ciclo de clock. Então vamos lá. Propagando aqui, a gente sabe que nesse somador aqui chega o meu n, que é 0000, e é somado com 1. Então aqui nesse mux 0 fica 0001, que é a soma desses dois números. Já em mux 1 fica 1111. E como esse cara aqui e esse tem as mesmas etiquetas, vou considerar que aqui é 0001 e aqui é 1111. E como o D vale 0, o mux vai deixar passar a entrada mux 0. Então aqui fica 0001. Então meu próximo valor de n, descobrimos que vale 1. Simples assim. Aí o que a gente precisa saber para continuar fazendo essa sequência? A gente simplesmente itera mais uma vez. Só que agora, o meu n vale 0001. Mas eu tenho que descobrir quanto que vale o D nesse caso, né, agora. Porque eu sabia que o D valia 0, porque a máquina tinha acabado de dar o reboot aqui. Agora, o meu N, que ele vale 0001, 0001 ainda não é essa condição aqui para ele passar de U para D. Então, se ele não passou, ele ainda continua sendo 0. Simplesmente assim. Aí, continua aqui. Aqui o mux 0 vai ser 0010, porque quando eu pego um número aqui e somo com essa constante 1, é só somar 1. Então, esse primeiro somador aqui, ele está sempre somando 1. Já o de baixo, se a gente for parar para pensar um pouco melhor, a gente pode até verificar isso agora. O que o de baixo faz é subtrair 1. Vamos olhar. Se eu somo com esse número aqui, vamos fazer aqui agora. 0001, que é o número que eu tenho em n. E eu vou somar ele com 1 mais 1, 01, 01, 01, 01. Foi 1 aqui, só que esse 1 que foi por último se perdeu, porque eu estou em 4 bits, estou restrito a 4 bits.
Então aqui ficou 0, 0, 0, 0 apenas. Ou seja, antes eu tinha 1, agora eu tenho 0. Subtrair 1. No primeiro caso que a gente fez aqui, eu tinha 0 e eu fui para 1, 1, 1. Por quê? Porque eu fui tentar subtrair 1 e deu o overflow negativo. Ou seja, foi para 1, 1, 1. Então, aqui, o de cima eu sempre estou somando 1 e o de baixo eu estou sempre subtraindo 1. Até melhor a gente fazer assim. Mas você não percebeu isso? Dá para fazer de boa, somando assim no dedo assim toda hora. Aí, novamente, o D aqui está valendo 0, então ele vai deixar passar o de cima. Então o mux 0 vai passar a ser o próximo valor de n. Então, simplesmente, o meu próximo n vai ser 0010, que era o valor de mux 0 no começo ali. Então, não é difícil perceber aqui que o que está acontecendo é incrementando 1. Está incrementando 1 e vai incrementar 1 para sempre, até que passe do estado U para o D. Quando passar do estado U para o D, vai mudar alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer aqui é já inferir que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aí, quando a gente chegar perto, vamos colocar até o 7. Até o 7 a gente tem certeza que vai só continuando aqui, incrementando 1 várias vezes. Vou nem fazer essa iteração aqui. Por quê? Porque a condição para ele passar de U para D é o n valer, acho que é 8 isso daqui. 1, 2, 4, 8. O n tem que valer 8 para acontecer alguma coisa. Então, vamos fingir que a gente fez várias iterações aqui e chegou no 7. Então, estou no 7 aqui agora. E meu D ainda vale 0, porque a gente sabe que se chegou no 7, ainda não chegou no 8. E é só no 8 que o D vai passar, vai pegar a transição. Então, aqui continua somando 1 e subtraindo 1. Aqui, quando somar 1, vai ficar 1, 0, 0, 0. E quando subtrair 1, vai ficar 0, 1, 1, 0. O mux 0 vai ser o que vai ser escolhido pelo bit seletor aqui, pelo D. Então, vai chegar aqui 1, 0, 0, 0. Aí, o meu próximo valor de n vai ser 8. Um 0, 0, 0. Então, aqui, próximo número da sequência, 8. Só que aqui a gente tem um pulo do gato dessa questão. Quando a gente chega no... quando n passa a valer 8, essa transição aqui é válida, né? Ele está no estado U e o n é igual a 8. Isso significa que na próxima borda de clock, a FSM vai pegar esse caminho e ele vai mudar do estado U para o D. Na próxima. O problema é que isso acontece na próxima borda e não nessa. Na próxima que ele vai tomar essa transição de cá para cá. Por isso que aqui o meu D ainda vale 0. O D ainda vale 0 porque ele vai tomar essa transição quando ele estiver no estado U e naquela borda
ele identificar o n igual a 1000. Isso só vai acontecer na próxima e não nessa. Na última borda, o que ele identificou era que tinha o n igual a 0,111 e o d valia 0. Então ele permaneceu na próxima foto aqui do nosso circuito com o d valendo 0. E só na próxima foto do circuito que ele vai perceber, nossa, o d vale 0 e o n vale 1. O n vale 8. Aí nessa próxima foto aqui que o d vai passar a valer 1. Deixa eu deixar de circular aqui as coisas, tá? Então aqui a gente faz mais uma interação considerando o d valendo 0. E quando a gente faz essa interação com o d valendo 0, a única coisa que vai acontecer é incrementar mais 1, porque vai pegar o mux 0. E o mux 0 que vai passar aqui. Então aqui o meu a minha sequência vai até o 9. E agora, chegando no 9, na próxima iteração, aí sim, o meu n vai valer 9, né? Porque o meu próximo valor ali que a gente obteve foi 9. Só que o d mudou para 1 agora. E aí como ficaria a análise do circuito? Da mesma forma que a gente estava analisando antes. Vai somar aqui. Aqui soma 1. Então vai 1, 0, 1, 0. E aqui vai subtrair 1. Então vai ficar 1, 0, 0, 0. Então aqui mux 0 vale 1, 0, 1, 1, 0. E aqui vale 1, 0, 0, 0. Só que como ele está deixando passar o de baixo, agora, porque o d vale 1, então aqui vai ser 1, 0, 0, 0, o próximo número dessa sequência. Então o próximo número da sequência vai ser o 8. E qual é a condição para ele passar de cá para cá de volta? A condição de volta é o n valer 1. Então, quando o n valer 1, ele ainda vai ter essa... Ele vai passar um pouco, então ele vai 8. Aí ele vai começar a subtrair 1 sempre, né? Então vai ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, quando ele detectou que o n valer 1, ele ainda vai subtrair 1 mais uma vez. E só então, depois disso, ele vai começar a incrementar 1. Então, aqui a gente percebe que fechou um ciclo. Porque, olha, até aqui, até esse momento aqui, a gente não tinha um ciclo. Não tinha voltado em 0. Só que aqui a gente percebeu que começou a fechar um ciclo e que a partir daqui a gente tem certeza que vai acontecer a mesma coisa, porque a gente analisou o que acontece em 1, o que vai para 2, o que vai para 3, então tudo isso a gente já sabia que estaria certo. Então, basicamente é isso dessa questão. Ela explora muito essa questão do quando é tomada uma transição, o que, que acontece, a diferença, né, que um registrador ele precisa de chegar uma borda de clock nele para ele atualizar o valor dele. Então, como o D é uma variável que está armazenada num registrador, ela precisa de uma borda para ser atualizada. Se ela fosse uma variável de milli, por exemplo, aí pode ser que ela mudaria assincronamente, mas o D, como aqui está representada como uma variável de more associada ao estado, ela precisa de uma borda de clock para mudar. Então, acontece esses efeitos de borda aqui, que do 8 passa para o 9 para depois voltar para o 8 e não simplesmente
chega no 8 e passa para o 7 de volta. Isso seria um erro que talvez seria penalizado em prova. É isso, muito obrigado.